Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós iremos falar um assunto muito legal, né? De todos os assuntos que nós falamos aqui no nosso canal, o assunto de hoje também é um assunto legal, sobre a mulher samaritana. Mulher samaritana. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos revelar nessa mensagem, tá bom? Agora só um pouquinho, já vamos iniciar aqui dentro de alguns instantes. Vamos lá, vamos ir um pouquinho aqui, mas vamos lá falar um pouco então sobre Samaria, para depois falar sobre a mulher. A cidade de Samaria, o significado da palavra é guardar ou prestar atenção. Então Samaria significa guardar ou prestar atenção, como está escrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24, tá bom? De quem Onri, rei de Israel, comprou esse local. Bom, Samaria, então, é uma cidade que durante o reinado dividido de Israel, da qual foi a capital do Reino do Norte. Sabemos, então, que antes era todo Israel, né? E depois foi o reino dividido. Reino do Norte e Reino do Sul, ou seja, Reino do Norte Israel e Reino do Sul Judá, todos sabem disso, né? E só que foi tomado pelos assírios 722, foi tomado 702 pelos assírios, pelo rei Sargão II, que tomou essa cidade de Samaria no ano 722 a.C. Então essa cidade, essa província então de Samaria, compreendia primeiramente todo o território ocupado pelas 10 tribos, chamadas 10 tribos do Reino do Norte. Tá bom? Mas em outra oportunidade, nós iremos falar então sobre o Reino do Norte e Reino do Sul, os reis que teve do Norte e os reis que teve no Sul, e também a divisão desse reinado, Reino do Norte e Reino do Sul. Isso aí fica para outra oportunidade. Quando tiver um texto, a gente fala sobre isso aí, tá bom? Então hoje sabemos então que o Reino do Norte estão lá em Samaria, fica a parte norte lá de Samaria. Não vou entrar muito em detalhe da cidade, tá bom? Bom, mas só que essa passagem de hoje, ela está escrita lá em João 4, do versículo 4 até o 30, tá bom? Mas vamos pegar então a partir do versículo 1 para nós entendermos então, porque nós vamos dividir em duas partes aqui. Primeiramente, o parte da inteligência, dos versículos 1 até o de número 15, e depois vamos entrar na parte da consciência, versículo 16 até o de número 29, tá bom? Então vamos então para a primeira divisão, a primeira fase, melhor dizendo assim, tá bom? Que é a fase da inteligência. Bom, versículo de número 3 de João capítulo 4 diz assim: deixou a Judéia. Então depois você confere com o texto, com o versículo todo. Deixou a Judéia. Por que Jesus teve que deixar a Judéia? Vejamos lá no versículo 1. Ora, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram, Jesus está ganhando e batizando mais discípulos que João. Bom, João fora preso por volta lá de dezembro do ano 27 a.C. Confere lá com Marcos capítulo 6, do versículo 17 até o dos 20. Então os líderes religiosos de Jerusalém, que durante aqueles dias da grande popularidade, ficaram muito... queriam pegar João Batista em alguma situação e conseguiram pegar. Ou seja, que razão eles tinham então para ter tal antipatia para com ele? Qual foi então a antipatia? Aí você vai ler lá no capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, olha só. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então eles já estavam vendo que João Batista estava com uma ministração diferente, perguntaram então: quem és tu? Você é profeta? Começaram a indagar aquilo ali. Então pegaram em uma situação, então, e souberam então
que os fariseus ouviram que Jesus estava ganhando muitas almas. E o texto diz, e batizando mais discípulos que João. O batismo de João era o batismo de arrependimento, também chamado de quê? Ele é chamado de João o Batista, que veio com um batismo diferente, que era o batismo do arrependimento. Por isso que João o Batista, tá bom? Só explicando aqui para vocês. E quando o Senhor soube, como é que ele soube? Aí nós temos que ir lá em João 5, 6, especialmente Jesus soube. Primeiramente, que João tinha sido preso, Mateus 4, 12, e que os fariseus tinham ouvido que as multidões tinham se voltado para Jesus, que ele estava ganhando e batizando mais discípulos que Jesus. Embora, no versículo 2, o próprio Jesus não estivesse batizando, mas sim os seus discípulos. Então, os seus discípulos estavam batizando, mas quem estava levando a fama era Jesus, tá bom? Ninguém podia dizer assim, batendo o peito, eu fui batizado pelo próprio Senhor. Ninguém podia, enquanto as pessoas estavam sendo batizadas pelos discípulos. Não, em primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, 17, é claro que o Senhor aprova que o batismo aprova o batismo e assumia a responsabilidade pelo rito. O batismo antigamente é diferentemente do dia de hoje, né? O celebrante ficava do lado de fora, a pessoa que se arrependesse entrava dentro da água e submergia. A pessoa mesmo submergia, tá? Então, o ministério de Jesus, sabemos que começou com 30 anos. Com 30 anos começou então o ministério de Jesus, tá bom? Ele foi batizado, como outras pessoas também foram batizadas do rio Jordão por João o Batista, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, quando esse momento chegasse, ele entregaria voluntariamente sua vida. Ele faria isso então, mas não antes. Então, quando chegasse o tempo, Jesus mesmo entregaria sua vida, que não era o tempo ainda, então eles se voltaram ali. Foi por esse motivo, então, que levou o Senhor Jesus a deixar a Judéia e seguir seu caminho. Aí diz aqui, o versículo número 3, e voltou outra vez para a Galiléia. Então Jesus havia estado na Galiléia durante o mês de fevereiro e no começo de março. Foi ali que ele operou o seu primeiro milagre em Caná da Galiléia, tá bom? Nós temos outro vídeo também que falamos sobre o Caná da Galiléia, tá bom? O primeiro milagre, tá? Então, Jesus esteve em Caná da Galiléia, no primeiro milagre. Agora Jesus voltou outra vez. Então, quando ele voltou, com certeza tinha uma grande multidão ali, tá bom? Então, ao deixar a Judéia e viajar até a Galiléia, Jesus impediria que os fariseus obtivessem sucesso em seus esforços em causar divisão. Versículo número 4. Ele teve que atravessar Samaria. Por que ele tinha que passar por Samaria? Então, nós temos aqui, três situações diferentes. Jesus tinha que passar através da província de Samaria. Existiam várias estradas que partiam da Judéia para a Galiléia. Então, Jesus estava saindo da Judéia para a Galiléia, ok? Só que ele tinha que passar por Samaria, ficava no meio. Só que tinha ainda mais duas rotas, sem ser essa rota ali da Galiléia, ou Samaria, aliás. Ele tinha uma próxima à costa, pelas montanhas. Ele tinha outra através da Pérea. E a outra ele tinha que passar pelo centro de Samaria. Flávio Joséfo nos informa que era costume dos galileus, quando se deslocavam para a cidade santa, por ocasião das festas, usarem o caminho que passava pela província dos samaritanos. Aí você vai conferir lá, Antiguidades 20, capítulo 20, versículo 6, o primeiro parágrafo. Além do mais, a distância mais curta entre a região de Jericó a Jerusalém
onde seu discípulo havia ministrado um pouco, e Caná da Galileia seu destino. Tá bom? Era uma estrada, então Jesus teve que passar por ali. Por que ele teve que passar por ali se teve mais duas opções? Tá ok? Aí, ele teve que ir através de Samaria em concordância com as ordens do Pai Celeste, fazer a vontade daquele que havia enviado para executar sua tarefa. Aí você vê lá a referência em João, capítulo 4, versículo de número 34. Jesus tinha duas opções, pelas montanhas ou pela Pérea, mas ele teve que passar por Samaria. Então chegou aqui o versículo 5. Então ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Depois de ter entrado na província de Samaria, Jesus chegou a uma bifurcação de uma antiga estrada romana, ao sul de Sicar, onde hoje está localizada a cidade de Ascar, nas proximidades do local onde encontrava o túmulo de José. A noroeste dessa região se encontra o Monte de Gerizim, ou o Monte da Bênção. Está escrito lá em Deuteronômio, o capítulo número 27, 12. Vamos ver aqui, e tem também lá, por trás de Ascar, a noroeste de Gerizim, encontra-se o Monte Ebal, também chamado de Monte da Maldição. Deuteronômio, capítulo número 13. Deixa eu ver o que mais podemos aqui. A cidade bíblica de Siquém era localizada não muito distante da moderna Nablus. Sobre Siquém, você pode ter a referência lá no livro de Gênesis, o capítulo 12, versículo de número 34. Tá bom? Josué também, 21, capítulo 21, versículo 21, e Juízes, capítulo 9. Tá bom? Para não ficar muita referência, tá bom? Então Jesus parou cerca de 1 quilômetro a sudoeste de Sicar, perto da porção que Jacó dera a seu filho, de acordo lá com Gênesis 33, 19. Então ali no local, Jacó, ao retornar de Padã Arã, comprou um campo dos filhos de Amor por 100 peças de prata. A terra comprada era provavelmente muito maior e mais ampla do que a área que continha o túmulo de José. O local onde foi perfurado o poço, nas proximidades do túmulo, estava provavelmente incluído nessas terras. Vamos ver aqui, então, para você ler mais sobre essa referência, eu indico então aqui Gênesis capítulo 48, versículo 22. Você vai ver então essa porção de terra que Jacó comprou para José. Tá bom? Que diz assim, ó: dou-te mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com minha espada e com meu arco. Assim está escrito lá em Gênesis 48, 22. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32, diz assim: os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Tá bom? Então aqui no versículo de número 6, deixa eu pegar aqui e vou ler aqui o versículo de número 6. Aí diz aqui, ó, a mulher de Samaria, o 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Então vamos lá. Jesus parou, né, cansado. Poderia estar aqui, o primeiro termo ocorre em 4:6. Ele provavelmente se refere ao fato de que sabia que a água brotava do poço fundo. Vamos ver aqui. Então Jesus, cansado da viagem, fadigado em consequência da longa viagem, sentou-se junto à fonte
assim como estava, isto é, cansado, empoeirado e sedento. O quarto evangelho, que é o livro de João, enfatiza não só a natureza divina de Jesus, porque ele era 100% Deus, 100% humano, sentiu-se cansado, ele para e senta ali junto ao poço. E era por volta da hora sexta. Hora sexta é mais ou menos do horário judeu, meio-dia, e 18 horas do horário romano. Tá bom? Então, por volta ali do meio-dia do horário judeu, ou poderia ser 18 horas do horário romano. Tá ok? Quando Jesus chegou à fonte, ele estava cansado como resultado de uma longa caminhada que fizera. E, portanto, assentou-se junto à fonte. Por quê? Porque ele era 100% Deus e também 100% humano. No versículo de número 7 até o 10, diz assim: ali no poço de Jacó, ela vê um estranho. Como então que a mulher reconheceu que ele era um judeu? Por quê? Por causa da roupa. A roupa do samaritano era uma. A roupa dos judeus era outra diferente, tá bom? Bom, vamos aqui para um grande detalhe. Como então, se os judeus não se davam com os samaritanos, por que então os discípulos foram até a cidade para comprar então alimento? Ora, eles não se davam na parte religiosa, porque eles tinham o templo samaritano e ao sul, em Judá, tinha lá o templo de Jerusalém, tá bom? Então, depois do rastro do reino do norte e reino do sul, o reino do norte ficou com o templo samaritano e o reino do sul ficou com o templo em Jerusalém, de Israel. Tá bom? Então, eles não se davam na parte religiosa, mas na parte de que se fala de comércio, se dava muito bem. Tanto é que os seus discípulos foram até Samaria comprar alimento, enquanto Jesus estava ali naquela bifurcação, porque tinha um encontro com uma alma, tá bom? Vamos analisar aqui algo muito importante. Olha só, no terceiro capítulo, Jesus tem um encontro com Nicodemos. Ou seja, Jesus está conversando com o homem Nicodemos, aquele doutor da lei, né? Aquele camarada que era doutor da lei, fazer uma pergunta daquela para Jesus. Ó Senhor, como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Isso aí não tem nem sentido, né? Mas ele era doutor. Aqui, no capítulo 4, ele conversa com a mulher. Então, no capítulo 3, conversa com Nicodemos. Aqui no 4, conversa com uma mulher. No terceiro, ele trata com um judeu. Aqui, com uma samaritana. Lá no capítulo 3, como uma pessoa de princípios morais elevados, que não era qualquer pessoa, né? Aqui, com um ser humano de baixa reputação, tá bom? Bom, vamos aqui então. Tá aqui, não vai ficar muito, senão vai ficar muito extenso aqui. Eu não quero deixar um estudo muito intenso, não, para não ficar muito longo. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos seguir então aqui. No entanto, o Senhor prova ser capaz de salvar a ambos, tanto Nicodemos como também a mulher. No processo de conquistar a alma, você pode ver lá depois, então, em Provérbios, capítulo 11, 30. Tá bom? Jesus apela para a solidariedade dela, ou seja, dá-me de beber, para a sua curiosidade se soubesse. Ou seja, aí tem aquela conversa de: olha, como pode você me pedir água se você é judeu? Né? E Jesus, então, nesse bate-papo com a mulher, ele traça um perfil muito... perguntou cadê o marido dela, cadê o marido? Cadê seu marido? Né? Perguntou, ela falou: eu não tenho marido. Ele falou assim: realmente, você não tem marido porque o que você tem também não é seu. Dessa conversa, né, que Jesus tem com ela, e ela acaba percebendo que ele não era uma pessoa qualquer, tá bom? Interessante, que ela falou assim: Jesus na conversa, dai-me de beber. Você, como pode você ser um judeu me pedindo de beber? E Jesus chega e fala assim: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede, mas a água que eu lhe der, você jamais
tornará a ter sede. Que água era essa? Agora, algo curioso vou passar para você agora. Você lembra quando Jesus estava na cruz lá, o camarada pegou e furou Jesus do lado. Saíram dois elementos. Saíram o quê? Sangue e saiu água. Por que saiu água? Lembra desse bate-papo que ele teve com essa mulher? Lembra aí? O que ele falou? Eu sou a água da vida. Tá bom? Então, essa parte que nós falamos aí foi a primeira parte que nós falamos. Então, a parte da inteligência. Tá bom? Como nós falamos aqui. No início, deixa eu voltar aqui. Essa foi a parte da inteligência. Parte da inteligência, tá bom? Então, eu vou continuar depois, então, com a parte da consciência, tá bom? Parte da consciência. Seguindo, então, meus amados, antes de nós entrarmos para a parte da consciência, eu vou fazer uma recapitulaçãozinha, né? Que Jesus respondeu e disse: se conhecer-se o dom de Deus, e quem é aquele que disse: dê-me de beber, seria você que me pediria a água. Lembra que eu falei anteriormente? Jesus estava na cruz, furado do lado, saíram dois elementos. Saíram o quê? Saíram o sangue e saíram a água. Tá bom? A água. Então vamos ver aqui, então, sobre a água. Eu falei também, versículo 11. Ela lhe disse: Senhor, não tem balde com que tirar, e o poço é fundo. De onde tira essa água viva? Ela não se ateve que era água viva, tá bom? Jesus disse à mulher que a quem lhe pedisse ele daria água viva. A mulher pensando que ele se referia da água nascente. Como pode? Esse poço aqui é fundo. Como é que você vai tirar desse poço aqui? Né? Jesus estava falando a água da vida, que saiu lá, que eu falei para vocês agora, já passei mais adiante, tá bom? E ela falou assim, ela continua: certamente não és maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse aqui, né? Fez esse poço. E ela continua, 13:14. Bom, vamos observar então agora o contraste que Jesus estabelece aqui entre a água física e a água viva. A água física do poço de Jacó, ou seja, não pode evitar que alguém tenha sede novamente. Então, logicamente, a pessoa quando bebe uma água, né, naturalmente vai sentir sede depois. A água viva que Jesus dá sacia a sede da pessoa para sempre, ou seja, prover uma sensação, uma satisfação eterna. Quem se torna cristão será sempre cristão. O nascimento de novo será sempre um nascimento de novo. Vamos conferir então lá em João capítulo 6, 35. Confere também Isaías capítulo 49, o versículo de número 10. Versículo de número 10, tá bom? Água do poço de Jacó não penetra a alma, sendo incapaz de suprir suas necessidades. Já a água viva entra na alma e ali permanece como uma fonte de gozo e satisfação espiritual. Terceiro e último ponto: a água comum é limitada em volume, diminui e desaparece sempre que a bebemos. No sentido de água viva, é uma água que se auto-perpetua. A ideia progressiva aqui na Terra, ela sustenta a pessoa espiritualmente, com uma visão para a vida eterna, tá bom? 15 aqui, vamos então para a consciência, versículo de número 16. Muitos não veem nenhuma ligação entre o pedido da mulher: Senhor, dá-me dessa água. Muitas pessoas não veem, né, essa correlação. Mas vamos pular um pouquinho aqui. A mulher perguntou: um marido eu não tenho. Ou seja, nesse bate-papo, Jesus teve a revelação de que o marido que ela tinha não era dela. Ela teve vários maridos, né? Tem pessoas até que ficam questionando assim: lá no céu, quem vai ser a minha esposa, né? Quem vai ser a minha esposa? Só que lá no céu a pessoa se esquece que a pessoa vai ser assexuado.
Ou seja, o que vai ser? Não tem sexo, não tem masculino nem feminino. Tá bom? Então lá no céu não se dá em casamento. E nessa conversa toda, para nós concluirmos sobre a mulher samaritana, Jesus deu uma revelação para ela, ela se converteu, ela foi à cidade, anunciou, os seus discípulos voltaram, Jesus permaneceu naquela cidade e ela foi uma missionária. Jesus ganhou muitas almas ali em Samaria. Que palavra maravilhosa, né? Qual é a aplicação para nós? Devemos olhar para todo mundo com aquele amor que o Senhor Jesus nos dá. Amar a pessoa e não o que está na pessoa. Tá bom? Que Deus em Cristo continue te abençoando, te fortalecendo. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa palavra já revelada pelo Teu Espírito. Nós já anulamos toda a retaliação. Eu quero abençoar a pessoa que ouve e a pessoa também que vê, pelo poder que há em Teu nome. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. O importante também é o seu comentário e compartilhe também esse vídeo. Que Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.